Não, tá tranquilo. Eu não sei se a minha tá muito boa. Pra mim tá parecendo um pouco escuro. Não, mas tá boa. Será? Eu tô conseguindo te Tá? ver. A minha tá com muita luz. Eu tô achando que a sua tá melhor do que a minha. Não, mas isso aqui tá tranquilo. Tô vendo bem, assim, tá bem. Não tá assim tão forte, não. Mas é Tá. porque antes estava mais claro. E o áudio tá bom? Tá, eu tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem? Que hoje eu coloquei fone porque eu acho que sem fone dá um ecozinho, né? É, Pra eu mim vou não ver tá se. dando, não. Não sei se o pessoal que tá entrando tá bom o áudio, gente. Eu vou ver Tá se o meu tá conseguindo ouvir? tranquilo. Eu tô conseguindo te ouvir aqui pelo fone, eu vou continuar assim. Qualquer coisa eu Uhum, tiro, porque o meu costuma dar umas bugadinhas. entendi. Vamos lá, hoje a gente vai falar sobre o Vamos. papel do educador parental, né, no contexto escolar. Isso. E eu acho que é um tema que eu acho gente, bem relevante, principalmente nesse momento que a gente está vivenciando agora, né, nesse distanciamento social. A gente sabe que as escolas provavelmente serão as últimas e mesmo assim voltarão com algumas restrições. E a gente também tem visto que o convívio, né, e a dinâmica, a mudança da rotina acaba Uhum. interferindo muito também nos nossos relacionamentos, seja nos nossos relacionamentos com os nossos filhos. A Thaís ainda não é mamãe, né? Não. Não sei se pretende, mas ela vem, né, desenvolvendo um trabalho muito. Um trabalho e estuda bastante, né, Thaís? Gosta de estudar. Thaís é das minhas. É, sim, eu gosto bastante. Meu foco é educação infantil. Então, eu invisto bastante nessa área porque o meu propósito mesmo, como educadora parental, como educadora infantil, é trazer esse olhar respeitoso mesmo para a educação, né, uma educação consciente, positiva, que respeita a criança, que respeita os seus comportamentos e o que elas conseguem nos entregar. Isso. Então, é esse olhar mesmo mais empático, cuidadoso, amoroso que eu tenho e que é o meu propósito também trazer isso tanto para as famílias quanto para o espaço escolar também. E a gente vê Que que isso precisa bastante, né, dentro da escola, né, Thaís? sim, sim, se nós formos pensar, você também é pedagoga, se nós formos pensar na nossa formação e quando a gente saiu da faculdade, como que foi isso? Eu, por exemplo, quando pisei na primeira escola, eu não tinha a mínima noção de como lidar com os comportamentos desafiadores que as crianças assim, apontavam, né? Uhum. Então, ou eu era muito permissiva, porque as crianças, elas são lindas, e são fofas, e que gracinha. Carinhosa. Muito. Então, ou eu era muito permissiva, ou eu acabava me espelhando nas outras educadoras que eram rígidas, Sim. autoritárias, e também no modelo que a gente foi educado, né? Eu fui educada numa escola tradicional que usava punição, que usava castigo, que usava humilhação quando a gente falhava, chamava atenção na frente de todo mundo e colocava no canto para pensar, e muitas outras coisas que a gente sabe que acontece e não acredito que seja com má intenção, mas Uhum. por falta de conhecimento mesmo. É, eu, eu, Então, é mais fácil a gente entender também que a gente também, quando eu me formei com a primeira vez que eu fui lidar com crianças assim, em uma instituição, porque antes eu já cuidava de criança, assim, desde os 13 anos, 11 anos eu já me aventurava entre ser uhum, babá e também ensinar dever, essas coisas. E aí, quando eu realmente me formei, né, fiz o magistério e eu fui, né, e é engraçado, porque é até um pouco da minha história pessoal, mas eu acabei indo para a creche em que eu fiquei como uhum, professora. Então,
como um outro espaço ali. E assim, eu vivenciei muito do que eu recebi, que era bem pior. E aí, até quando a gente reproduz, porque o que que você faz? No trabalho, a gente também tem essa essa cultura também agora não tanto, mas eu acredito que a gente acaba se espelhando em quem está ali há mais tempo e Sim, escutando. Olha, se você deixar, aquele dali vai subir em cima de você, né? sim. Então, ou se você quer trazer alguma coisa nova, nem sempre isso é aceito com bons Hum, olhos. Para gente que não. chega, né, que é pedagogo, chega lá e é professor e vai trabalhar assim, a gente não é bem aceita essas novas ideias, essas novas possibilidades, né, de lidar, ou vai fazer uma dinâmica, uma atividade que exige um pouco mais, a gente é logo cortada ali. E É, isso vem mudando também, né? Porque hoje existe também uma possibilidade e também uma maior formação continuada, né? Essa coisa uhum, de você estar sempre reciclando, levando alguma coisa nova, isso está sempre presente nas escolas e sim. acaba sendo um investimento necessário, né? Até porque quando as pessoas, por exemplo, eu não, eu me incomodava a forma de educar, eu recebia críticas, porque, porque eu não concordava com a forma é, punitiva, e aí falava, você é muito mole, essa criança vai te manipular. Então eu falei, não, gente, eu não quero repetir isso e eu preciso estudar. E aí É. eu fui procurar informação, porque eu não quero repetir isso, mas eu também quero fazer as coisas de uma maneira correta, não da minha cabeça. E aí eu fui estudar, mas realmente não é bem visto, não é todo Não. mundo que vê com bons olhos. Só que se hoje a gente for pensar, Michele, que aquele modelo tradicional de educação que os professores falam e a criança escuta não funciona mais, Não. então a gente já percebe que precisa haver uma mudança aí, que não é só o conteúdo acadêmico que importa. Precisa ter Uhum. ali um programa disciplinar que ajude a sustentar isso. Porque acaba que assim as coisas elas vão, né, se transformando e até quando a gente também vai falar, né, da questão do pedagogo, né, dentro do contexto escolar, quando a gente vai falar dessa pessoa ali trabalhando, trazendo algo novo, a gente tem que considerar que antes a gente vivia numa outra sociedade, que é justamente o que Sim. a gente aprende logo quando a gente vai se formar também enquanto educador parental. A gente Uhum. vivia num outro contexto, a mulher ficava mais dentro de casa, e aí as mulheres vão ocupando outros espaços, os filhos vão percebendo aquilo dali, aquela autonomia, aquela colocação de voz que antes não existia, agora passa a existir. E daí a gente vai lidando, né, com as novas coisas que vão chegando. A sociedade, ela está se É. transformando, né? E, Sim, se a gente. infelizmente, a gente acaba se deparando com uma escola que ainda insiste em permear por caminhos que são tão tradicionais. É só a gente perceber o formato das Sim. carteiras, né? Nem sempre ter essa perspectiva de promover um diálogo, embora, gente, isso tenha mudado bastante, né? É. Eu vejo que tem mudado e tem partido muito também dos próprios educadores. Por quê? Porque nós sabemos, como educadoras parentais e pedagogas também, que quando você muda a sua forma de atuar com a criança, ela responde melhor. E o que Uhum. que a gente quer? Crianças envolvidas, crianças que se sintam pertencentes, porque quanto mais elas se sentem pertencentes e importantes, mais elas querem cooperar e participar. Exatamente Então, isso. a gente quer ver essas mudanças. É que a gente já começa a trazer um olhar também de escuta, né? Você está Sim, escutando de fato aquela criança, você não está ali só passando conteúdo.
Você está Uhum. você tá escutando, dando possibilidade de um retorno. Quando você dá essa abertura, essa possibilidade de um retorno, aí é que você se assusta, porque às vezes você acha assim, não, aquela turma está muito difícil, mas e que aproximação que você está tendo, né, também com aquela criança, com aquele adolescente, enfim. E aí, Sim, dentro do contexto escolar, às vezes a gente fica meio arredia, assim, não posso dar muito espaço, né? Mas não é, é essa a perspectiva. A questão é que eles mudaram, eles, né, esses alunos não são mais nós que estamos ali, que recebemos um outro tipo de educação, né? Tudo mudou, então a gente também tem que acompanhar um pouco dessa mudança. E eu acho que o educador parental, ele tem um papel fundamental também nessa promoção, né, desse diálogo, dessa uma ponte, eu vejo como uma ponte, sabe? sim, Algo que porque facilita, que se agrega. a, se a gente for pensar que nós não somos mais adultos submissos e obedientes, assim como nossos pais, nossos avós foram, não tem como a gente querer que as crianças sejam, porque elas são o que elas veem, elas são o Uhum, exemplo que elas têm. Então, eu vejo também o educador parental no contexto escolar como um elo entre a família e a escola, sim. porque o ideal é uma relação de parceria, né, Uhum, uma relação harmônica de parceria entre a família e a escola, porque é preciso ter uma consistência nessa educação. E um discurso alinhado. Hoje nós vemos muito mais famílias buscando uma nova forma de educar. A gente vê famílias buscando romper padrões autoritários ou permissivos, encontrar um meio termo, um equilíbrio. Então, nada mais imprescindível que a atuação na escola também, porque é preciso uma consistência nesse modelo de educação, e isso vem, por exemplo, da atuação de um educador parental, num contexto escolar. Por quê? Porque a gente traz conhecimento, a gente traz ferramentas, a gente traz um novo olhar sobre a infância, sobre as crianças, sobre o comportamento das crianças e o que elas conseguem nos entregar, e que às vezes uma situação desafiadora, um mau comportamento que a gente está vendo ali, é apenas um comportamento de criança. É como ela está exatamente. tá nos comunicando, né, alguma coisa. Se a gente perguntasse hoje para os educadores quais as habilidades que eles gostariam de ver nos alunos deles, provavelmente seriam alunos que cooperem, alunos empáticos, que saibam ouvir, que respeitem o colega, que tenham um autocontrole para não brigar com o colega, não brigar com o professor, e muitas outras coisas, que sejam responsáveis. E como que eles podem desenvolver isso? Uhum. E eu Né? acho que é importante a gente falar desse papel desse educador parental, não no sentido de trazer ali, querer ensinar né? Não, não é uma questão de hierarquia. É uma Não, questão de ponte mesmo, é uma questão de sim, dar as mãos e conversar sobre melhor formas para a gente conseguir ser ouvido e também ouvir aquela criança, né? É sim, um novo olhar para a educação e não é que o pedagogo não saiba, não é que o professor que está ali há um tempo, né, já de experiência não saiba, é que às vezes, né, o que a gente está recebendo ali daquela criança, a gente também não está conseguindo olhar. E aí, o educador parental, eu acho que ele é fundamental nisso também, que é essa questão que tem mexido muito comigo, assim, que é a questão de cuidar de quem cuida. O sim. educador parental também traz esse olhar, de também olhar para esse pedagogo, para esse professor, né, que está ali, para esse profissional que está ali, para além de ser um profissional, mas como uma Uhum. pessoa que precisa trazer novos significados para a vivência dele, para a vida dele, né, daquilo que ele viveu, para ele conseguir se livrar daquilo dali que ele não se sente bem reproduzindo, eu tenho certeza disso, Uhum. porque quando a gente entra numa sala de aula, quando a gente faz aquilo dali, gente,
No Brasil, principalmente, a gente não é muito bem remunerado por isso, a gente não tem um reconhecimento de fato por isso, e aí, nem sempre, né, mas eu estou falando num âmbito bem geral, tá? Bem geralzão, assim, pensando também em instituições públicas, e aí a gente não tem esse reconhecimento nem social, enfim. A gente é uma das Uhum. classes mais desfavorecidas, assim, se a gente for pensar, né, num âmbito maior. E aí, o educador parental vem trazer luz também, vem trazer luz para esse profissional, para essa Para o pessoa que gerenciamento também das precisa ser emoções, né? cuidada. Exatamente, Sim, porque eles precisam ser cuidados, ser amparados, para que eles consigam, de fato, exercer aquela atividade ali que eles estão fazendo, que é, gente, o fundamental. A gente é que forma é. quem nos oferece serviço, qualquer Uhum. serviço. A gente que Sim. está ali para poder formar essa pessoa. Eu também não vejo o educador parental como alguém superior, pelo contrário, é o que você, é um elo mesmo, Uhum, mas é todo mundo no mesmo patamar, mas fazendo essa ligação entre a escola e as famílias. sim. Ele olhar também para o educador, para o pedagogo, para a coordenação, para a instituição como um todo, Uhum, e trazer também ferramentas para eles que auxiliem o gerenciamento de emoções, a cooperação dos alunos, porque o que a gente vê também é uma falta de respeito com os professores, sim, sim. né? Não, não, não tem aquilo que antes, para mim, por exemplo, o professor era algo que era a palavra, a última palavra em sala de aula. Hoje a gente vê que não existe isso, Uhum, né? Não é assim mais. As crianças e adolescentes estão cada vez mais questionadores, desrespeitosos, e passa por isso tudo. Isso uhum, abala também os educadores, porque fica difícil lidar com essas situações e ter que cumprir o papel também de ensinar. Então, são funções que se acumulam. Então, eu vejo o educador parental, a atuação dele, é, em todos os aspectos, de igual para igual, mas contribuindo com mais conhecimentos. Não estou dizendo que, né, que a gente não saiba, mas não é normal, assim, não é que não é normal, não é comum que esse tipo de cultura eu vejo que está só começando nas escolas. uhum. É. Então, Sabe o que que eu quanto acho? mais puder propagar isso, porque, por exemplo, eu tive que procurar fora. Eu Uhum, conheço pouquíssimas escolas que trazem esse tipo de capacitação ou de informação. Então, o que eu vejo que hoje um educador parental pudesse atuar efetivamente é ajudando esses educadores, orientando, trazendo mesmo orientações e ferramentas, ouvindo as demandas, as dificuldades, e trazendo ferramentas para auxiliar, sim. porque eu acho que inicialmente eu vejo isso como uma necessidade maior, principalmente porque hoje as famílias estão querendo, muitas famílias estão querendo atuar dessa forma. Uhum, uhum. É que busca, né, essa, porque não tá dando certo, né? Aquela disciplina de tipo, eu bato ou eu grito, isso resolve momentaneamente. A gente sabe que resolve, mas resolve Uhum, momentaneamente. E isso sim, passa. E a é. criança, ela vem carregada de outras emoções que às vezes a gente quer até exigir dela e a gente não entende que aquela criança, embora a gente saiba, às vezes enquanto pedagogo, às vezes a gente sabe que a criança ainda não consegue entender completamente o que a gente está falando. Mas a gente às vezes fica naquele caminho de querer uma obediência cega. Quero ser escutado. Mas às vezes a gente também não está escutando aquela criança. E da mesma Uhum, forma, acontece em casa. E às vezes esse educador também não está sendo ouvido dentro do espaço escolar,
né? Eu acho que é esse laço, assim, né? Eu poderia falar assim que é uma questão de colocar a criança também como um ser ativo, um ser que merece ser escutado, né? E não é validar, e não é só validar as emoções dele, nem fazer o que não é fazer o que a criança quer. Uhum. É agir com respeito dentro daquilo que é possível e que é permitido dentro das regras que estão ali estabelecidas e que são estabelecidas, né, junto da criança, enfim. O fato da gente trazer essas ferramentas, elas trazem luz. Mas é muito importante que eu tenho visto, Thaís, é que é muito importante que tenha um acompanhamento também de Ah, como sim. executar essas tarefas. Essas Sim, tarefas não, essas ferramentas, desculpa. Porque sim. as ferramentas isoladas, você saber que não é legal você colocar no cantinho para pensar, mas se você tiver um cantinho da calma, é legal, se você souber conduzir aquilo dali, ok, mas se você só sabe que só muda, senão fica mudança de nomenclatura, Sim. sabe? Não tô batendo, não tô gritando, mas eu estou abaixando, estou fazendo, né, alguns gestos, estou fazendo o gesto com o rosto também, né, os gestos Sim. faciais, assim, articulando de uma forma desrespeitosa. Então, vai muito além daquilo que a gente acredita que a gente está fazendo legal. Nossa, eu estou abaixando e conversando com a criança. Mas não é só isso. É como você faz. É o que naquela criança está despertando aquele sentimento que está fazendo com que você reaja desse jeito mais reativo. O que é normal. Porque não É. adianta a gente falar, eu sou mãe, né? Então, não adianta a gente falar assim, eu agora aprendi disciplina positiva, criação consciente, aqui em casa tudo flui. Aqui em casa tá tudo lindo, aqui em casa ninguém mais grita, ninguém mais. Porque é mentira. Porque a gente está no processo de transformação e eu não trabalho com os meus filhos performando no 100% todos os dias. Porque eu sou ser Sim, humano. exatamente. É isso que eu ia falar. A gente tem que partir disso. O ponto de partida é esse. Nós somos seres humanos. E uma coisa que a gente tem que deixar claro é que também não existe perfeição e não existe quem acerte todos os dias. O que Uhum. existe é uma escolha por um caminho respeitoso e consciente e que você vai tentar todos os dias. E que se você errar, você pode se desculpar, você pode reparar o seu erro e tentar de novo. O importante é a gente ter esse olhar e trabalhar isso, igual você falou, não é só abaixar. Não, e também não é só falar assim, eu vou deixar a criança falar. Não, você tem que ouvir o que a criança está Uhum. dizendo. Uhum. E é claro que Uhum. você não vai conseguir se controlar todos os dias, porque nós temos as nossas emoções, nós temos as nossas questões, os comportamentos que desafiam, eles mexem com a gente e geralmente eles nos desafiam não porque é um mau comportamento da criança, mas porque aquilo desperta na gente alguma coisa e E aí às vezes vem a a gente não vontade de tem essa noção, reagir. né? A gente Sim, não tem essa noção. Porque às vezes o que está incomodando na gente é aquela criança gritar, enfim, às vezes é porque eu recebi uma educação com muito grito. E ali eu uhum, não estou conseguindo escutar de fato o que aquela criança está tentando me falar, porque eu não consegui olhar para aquilo que mexe comigo. E é difícil você entender esse processo porque parece meio complexo. Mas quando você mas vai esbarrando nas ferramentas, mas é né, quando você vai. complexo porque mexe com as nossas emoções. E Então, não é. se a gente for pensar que somente as ferramentas a gente não consegue sustentar só com as ferramentas, né? Elas não sustentam uma educação respeitosa, só dica, passo a passo, fórmula, não tem fórmula mágica. Não tem. Não É tem um receita de trabalho bolo. de autoconsciência, todos os dias a gente olhar, né, para a gente mesmo, para aquilo que dói na gente e trabalhar aquilo e se autoeducar mesmo, porque não adianta eu falar com a criança, não pode gritar aqui em casa, gritando. Para de Uhum. gritar na sala de aula. Para de. Não adianta. Não adianta a gente fazer isso
porque a pessoa vai, a criança está vendo o quê? Você está modelando o quê? Eu te peço para não gritar, gritando. Uhum. E às vezes não é nem no fato de, tipo, não faça isso. Às vezes é você chamar a criança. Uhum. Vem cá, sabe? É, Se você grita, como que você quer que a criança não te responda gritando? E é assim, sim, parece óbvio, mas é difícil você controlar. É difícil você, é, até você entender que isso é um processo de reconstrução, é difícil, né? A Letícia está falando aqui, eu dou aula para adolescentes e a gente lida no dia a dia com muita desmotivação dos alunos. É bem difícil, mas uma consciência por parte do professor é a única forma de sustentar essa relação, principalmente com sim, adolescentes que já argumentam, né? E não sim, é só nessa questão, né? Tipo, é muitas outras questões, porque eles também estão passando por um processo de transformação e de se encontrar num mundo completamente diferente para eles ali, porque é uma outra fase, uma outra forma de lidar com esses sentimentos, com essas emoções. Eles se esbarram em sim. regras, E né? assim, a gente pensar também o que está por trás dessa desmotivação, Uhum, não é? Porque aí vem também o que nós estamos falando aqui, muito das emoções, muito do que traz de casa, da criação, do momento que está vivendo, o que está por trás dessa desmotivação. Que aí a gente acaba vendo como, ah, fulano é desinteressado, ele não faz nada que eu peço, ele não faz as tarefas, mas a gente tá certo que é difícil também em sala de aula, com muitos alunos, a gente olhar para isso tudo, uhum, né? Então é complicado. Mais um ponto que a educação parental pode trazer, por exemplo, a disciplina positiva tem várias ferramentas que ajudam a cuidar disso de uma sim. forma genuína, autêntica. As reuniões de classe, por exemplo, Uhum, né, onde os uhum. professores se aproximam dos alunos, fazem uma pauta com os interesses deles, ouvem. É uma Então, educação mais democrática, né? Uma sim, proposta de educação mais democrática, né? é porque É, é, todo mundo se sente motivado, Michele, não é só na escola, não, na vida. A gente se na sente vida. motivado quando a gente sente que importa, que nós importamos, que a Uhum. gente tem significado para as pessoas, que a gente pertence àquele grupo. Isso faz Nossa, toda a diferença. você está Não é falando só aí na escola. Você está falando isso dessa necessidade de se sentir pertencente, dessa necessidade da criança ser, né, ouvida, desse adolescente ser ouvida, me remeteu, assim, e da gente também, né? Você falando da gente. E aí Uhum, me vem aquilo tudo que a gente fica aprendendo para a gente ensinar também para os pais, enfim, para a gente trazer essa possibilidade de para a gente aplicar na nossa vida. E é uhum, isso. Eu acho que tudo é uma base também muito, muito fundamental na comunicação, né? sim. Você entender o que, que aquela outra pessoa está querendo te dizer, independente da idade dela. Porque se é um bebê, vai te falar chorando. Se é um Uhum, bebê, vai te falar gritando. Se é uma criança de 3 anos, 4 anos, às vezes vai te falar batendo. Às vezes vai te é. falar mordendo. E isso Uhum, é progressivo. E quando a criança já é uma adolescente, às vezes ela não vai falar conversando, às vezes ela vai falar batendo a porta do quarto. E é. aí é interessante a gente entender o que eles precisam. E eu acho que nesse processo todo, se autorresponsabilizar. Porque a gente Uhum, tem muito de colocar assim, ah, mas ele não me ouve. Ah, mas é. tudo que eu falo, ele não quer fazer. Bom, mas ele é tudo o outro. E a educação parental vem nesse sentido também de que a gente consiga olhar para a gente, para as nossas necessidades, e que a gente consiga formular essas perguntas, consiga formular essas respostas também para serem dadas de uma outra forma, que a gente consiga de fato estabelecer uma relação de diálogo harmônica, não de Uhum, imposta, não numa é. questão de, ah, eu sou mais velho, não, eu sou a mãe, e não, eu sou a professora. Não, mas de que, olha, você está me machucando quando você me morde, né? É. Quando você me larga falando sozinha, no caso de adolescente, bate a porta, ou quando você me responde,
no caso de um professor, eu me sinto ofendida. Mas a gente pode Uhum, mudar isso, sabe? Eu acho que é uma questão de trazer luz aonde, eu falo muito isso, trazer luz aonde merece luz. Trazer, onde a gente coloca foco, expande. Se a gente coloca foco na criança, na atitude, né, errada, entre aspas, muito entre aspas ali, que é uma forma de resposta, mas se a gente coloca luz nisso, isso fica de um tamanho muito grande. Mau uhum. comportamento, né? E a gente não olha para onde é que tem que ser olhado, que às vezes é aquela pedrinha numa engrenagem que está emperrando, né? Enfim, uma máquina. E é a mesma coisa na nossa comunicação. Às vezes é a forma que a gente tá falando, que a gente está se conduzindo ali, né? Se colocando dentro daquela situação que não está permitindo que a gente, de fato, forme um diálogo, vivencie um diálogo possível, né? Eu acredito que o tempo todo a gente tem que olhar para a gente, porque a gente tá, nós somos espelhos. Então nós temos o tempo todo que olhar para a gente e para o outro também. Não é um exercício fácil, Não. porque toda vez que a gente olha para a gente esbarra em um monte de coisas. E fica difícil, às vezes, lidar com essas relações. Mas, se a gente pensa no respeito como algo primordial, eu parto sempre daí. Eu Porque acho também que realmente que não é, pode não falar. é fácil mesmo, não, sabe, Michele? A gente fala muito da educação parental, da criação consciente, mas a gente sabe que não é fácil, Não é? porque o tempo todo a gente está trabalhando com as nossas emoções, com Uhum, as emoções das crianças, que ainda não sabem lidar com essas emoções, e é nosso papel ajudá-las nisso. uhum. E ao E mesmo aí, quando a tempo que você ensina, você também tem que aprender para você. Sim, sim, porque nós não aprendemos a lidar com isso lá atrás. Uhum, Quantas vezes nós fomos silenciados? uhum, Quantas vezes a gente ouviu, criança não tem querer, uhum, né? Eu que mando, eu que sei, eu que sou adulto. uhum. Realmente é responsabilidade do adulto mesmo sustentar, fazer, ajudar fazer as escolhas seguras, ajudar nessas escolhas seguras. É mesmo responsabilidade do adulto, mas quando a gente foi criado ouvindo isso, e eu não falo assim, eu, você, a nossa geração e as gerações anteriores, entendeu? Uhum. Fica difícil a gente olhar por outra perspectiva. Realmente não é fácil, mas é possível. E nós sabemos disso porque quanto mais a gente estuda, não que vá ser todos os dias perfeito, É. não vai. Né? E esses dias mesmo eu contei lá no meu Instagram. Quando eu comecei a trabalhar em escola, a escola que eu trabalhava usava o cantinho do pensamento. Uhum. Eu já usei o cantinho do pensamento e me senti culpada durante muito tempo por conta disso. Mas é interessante isso, sabe? Que, na verdade, no meu fechamento do meu TCC em pedagogia, a, o nome da possível, né, do possível TCC que eu iria fazer seria da cadeirinha né, da varinha de marmelo à cadeirinha do pensamento. Porque a gente começa com o castigo, né, físico, né, lá atrás, até chegar na cadeirinha do pensamento. E a minha questão era que o que mudou nessa questão de castigo? Na verdade, mudou a nomenclatura. Porque às vezes Uhum. a forma de você castigar verbalmente, às vezes é tirar aquele direito da criança do brincar, né? Que é Sim. exatamente isso, é uma afronta, uma humilhação, é uma dor que a gente está causando naquela criança muito grande, né? Da É. mesma forma que você estaria fazendo se você também estivesse batendo, né? Eu não estou Uhum. falando que bater é melhor, não estou falando nada disso, eu tô falando que a evolução do castigo, mas continua sendo um castigo. E quando a Uhum. gente vai até falar assim sobre
na disciplina positiva vai trazer, né, uma perspectiva da gente fazer reparos, né, de erros, aprender com o próprio erro, enfim. Que na educação isso já era, já trazia isso também, né? E aí as coisas vão conversando, se encontram também. Sim, Falando assim, na questão de pedagogia, quando a gente não estuda disciplina positiva ou psicologia positiva, a gente também encontra em outras linhas pedagógicas, né, sim, metodológicas, essa mesma fala. E aí, a questão aqui não é quem falou primeiro, né? Mas a é, questão que está aqui, que está posta aqui, é que o que me despertou foi que, gente, o que um castigo, o que uma cadeirinha do pensamento pode trazer na cabeça da criança. Porque olha para você ver que contraditório. Se eu coloco a criança ali na cadeirinha do pensamento para ela pensar, o meu entendimento é que a criança está assimilando aquele ato de pensar como uma coisa ruim. E depois eu vou lá e falo assim, mas você tem que pensar para você resolver esse problema de matemática. Mas você tem que pensar para você, sei lá, escolher alguma coisa com uma criança menor. Mas você tem que pensar o que você. Como que eu vou falar com a criança que é para ela pensar, sendo que ela está assimilando o pensamento como alguma coisa ruim? Porque foi o é, fato dela pensar que tirou ela. Porque, gente, o que fica para a criança é o que a gente fala também e o que a gente faz. Você fala, por que você está aqui? Porque eu estou pensando no quê? Sabe? mas assim, sabe o que é que eu já usei, mas assim, eu sempre contestava. Só que como era algo que na época eu era auxiliar Uhum, então assim, um dia eu falei com a professora regente, falei assim, olha, é, tudo bem, usa o cantinho do pensamento, mas o que que você espera que a criança vá pensar? Você acha que ela, nesse momento, e tem a capacidade de pensar assim, nossa, realmente, eu uhum, agi mal, não devia ter feito isso. Da próxima vez, nossa, como a minha professora, ela realmente é bastante sensata e uhum. esperta, porque agora eu consegui pensar e não vou mais. A Sabe? elaboração mental, Não, né? não é possível isso. E Uhum, quando a gente, como você disse, né, tem a disciplina positiva, que é um programa de disciplina mesmo, não é um método educacional, mas a uhum, gente vê formas respeitosas de educação que vêm de bem antes, como Montessori, sim, como Waldorf, né? Então, assim, que tem uma outra perspectiva da criança. E sim, quando a gente estuda isso, a gente vê muitas possibilidades, sim, sim. não Eu até só ia da falar, né? educação parental. Do nosso papel enquanto adulto. Independente do Uhum, lugar que você assume, porque uma criança ela não é construída bem, entre aspas, social, ela não é construída somente pelos pais ou somente pela escola. Ela é construída socialmente. Então, enquanto adulto, e eu gosto muito do termo trazido por Montessori, da gente ser guia. Não é uhum, da gente ser o líder, não é da gente estar num patamar. E aí tem uma charge que depois eu vou ver se eu acho. Ela foi bem usada no dia, não sei se foi do pedagogo, acho que foi, dessa possibilidade da gente estar do lado da criança, não à frente, uhum, né? E não na criança na nossa frente no sentido de impor, porque a gente sabe que tem essa questão, né, que a gente fica oscilando até a gente uhum, encontrar, entender o meio termo entre autoritarismo e permissividade, né? E aí você uhum. fica tentando achar o meio termo, porque você quer ser ouvido, você quer ser respeitado e a criança precisa de alguns limites. Mas Sim, o interessante é a gente estar do lado da criança, sabendo quando a gente tem que dar um passo para trás para permitir que essa criança faça as escolhas dela sozinha e quando a gente tem que estar do lado dela para poder falar e orientar, né? O que para caminho que ela talvez faça escolhas sim, seguras. sim, dentro daquilo que é possível. Não é você Sim, ditar o caminho, não é você falar que aqui é certo e ali é errado. É você uhum, falar
as possibilidades que ela tem, né? O que ela tem, o que que a gente pode fazer. E quando o educador parental chega aqui, eu até, né, eu não sou, não desenho, né, mas vai que tem alguém aí que está assistindo a gente, que vai assistir depois e que desenha, poderia fazer uma charge também do educador parental, trazendo esse elo, porque não é só com a É. família, é com a comunidade também. Às vezes Sim, os ruídos está dentro da forma como a gente organiza o nosso espaço dentro de casa. Às vezes o ruído está na forma como a gente lida com a é, nossa rotina. Às vezes o ruído está sim. dentro da escola, da forma como a gente está colocando aqueles horários, impondo aqueles horários para aquelas crianças, e talvez a gente pudesse fazer alguns ajustes, que às vezes a gente, dentro do contexto, não consegue enxergar. E vem alguém de Eu, fora com uma outra possibilidade que não é para trazer sim, mudanças, assim, influenciar em tudo, mas trazer não. reflexões para que a gente possa usar Sim, de ferramentas, sabe, eu para acredito aplicar aquilo que ali. a atuação do educador parental é, como eu te falei, é trazer um novo olhar. Além de introduzir novas ferramentas e ajudar nesse trabalho do gerenciamento das emoções, é trazer um novo olhar, novas possibilidades. Não quer dizer que vá mudar toda a vida da escola e das famílias Para de uma acabar hora os para outra, problemas. porque não, porque a gente sabe que não é assim. Mudança, as mudanças são demoradas Processo, e né? é um processo, principalmente para que ele seja efetivo. Então, assim, é trazer mesmo um novo olhar, abrir espaço para discussão, abrir espaço para o diálogo, para entender as demandas, chamar a família para a escola também. Talvez Uhum. propor, é, é, não sei, encontros de uma vez por mês, traz a família para a escola de alguma forma, para O falar que é sobre muito isso. pouco, né? Se você for pensar, É, é muito hum, pouco. é A gente pouco, tem mas a gente uma. tem que pensar no que é Sim, possível, porque, sim. assim, por exemplo, a escola pode propor, se for uma demanda das famílias e dos educadores, uma escola de parentalidade, por exemplo, em Sim. que vá um educador parental, ou mais educadores parentais, para trazer esse novo, essa não é uma novidade, mas essa nova forma de conduzir, com Uhum. foco não em punições, mas em soluções, em escuta, em ouvir as famílias, ouvir os educadores, entender o contexto. Não é chegar e vamos distribuir informações e ferramentas e dicas e ir Uhum. embora. Não, é É. uma coisa fundamentada, porque Uhum. tem que ser um trabalho sério. Se a gente quer levar isso para um contexto escolar, tem que ser um trabalho sério e uma coisa contínua, que não seja aquilo, vem alguém aqui palestrar, a gente faz essas coisas durante 15 dias e depois a gente vai voltando para a nossa normalidade. Não é Exatamente isso. isso. E tem uma É uma coisa, ó, mudança mesmo. E para isso, eu acredito que precisa haver demanda e as pessoas precisam estar abertas a isso. Não sim, é, não é imposição, porque senão também contradiz tudo que a gente está claro. falando aqui. Eu acho que tem que partir da necessidade, do contexto, e eles enxergarem também a escola como um Uhum. todo, enfim, os pais que já têm, às vezes, até algum acesso, né, que já até Sim. introduziu, né, de alguma forma, a disciplina positiva, um educador parental dentro do contexto de educar o seu filho. Quando a gente Uhum. traz isso como uma experiência, é uma porta de entrada, né? E não é É. nada forçado, né? Ai, deixa, vamos fazer porque a gente vai mudar o mundo. Não vamos, Uhum. não de uma hora para outra. Eu acho que é um processo. E eu acho que a nossa educação, né? Essa educação, esse propósito de educação que a gente tem disseminado agora, eu acho que ela tende a mudar, eu acho não, tenho certeza, tende a mudar a estrutura de criança, né, de pessoa formada futuramente, que vai trazer uma nova perspectiva, mas já robusta nessa questão Uhum. emocional, mas já mais É. clara, mais esclarecida sobre essas necessidades e essa importância.
né? E Eu a acho. gente tem que pensar também que trazer o educador parental para o contexto escolar e fazer esse trabalho tem que ser um trabalho que dialogue também com a proposta pedagógica da escola, Uhum, com o método aplicado ali, porque a educação parental, né, a educação respeitosa, ela não se sobrepõe ao currículo. uhum. Então, é uma questão de disciplina e não de método educacional, de proposta pedagógica. São coisas que uma sustenta a outra, né? Não tem Uhum. como manter um conteúdo acadêmico sem disciplina e também não adianta fazer só uma coisa sustenta a outra. Então, Exatamente. isso é muito importante, tem que dialogar entre si, E pensar essas duas também que coisas. são duas coisas que a gente tem que trabalhar, que às vezes a gente às vezes fica dando muito foco, que é nessa questão do desenvolvimento cognitivo. Mas a gente pensar também que o desenvolvimento da inteligência emocional, ele é a base para sustentar o desenvolvimento cognitivo. Porque se Sim, você for pensar que às vezes a criança está travada, você tem que levar ela, enfim, num psicólogo ou num psicopedagogo, que vai ajudar a destravar as emoções. Daí eu não estou tirando, né, longe de mim, eu sou psicopedagoga, não estou tirando o mérito, né, de nós, profissionais nessa área também. Mas a uhum, questão é que, num âmbito maior, é preciso a gente saber lidar com essas emoções, com esses conflitos, de uma forma mais harmônica, de forma que a gente possibilite que essa criança também se desenvolva no âmbito cognitivo de forma harmoniosa. E se a é, gente não tem isso nessa questão da inteligência emocional, fica difícil a gente exigir da criança só o desenvolvimento dela cognitivo e que ela seja boa, né? Não é que a gente está criando filhos perfeitos, que não existe, e nem filhos uhum, que vão performar 100% em tudo. A questão é que o melhor deles a gente pode extrair e deixar que isso aflore quando a gente conhece, quando a gente permite, quando a gente ensina também esses aspectos da inteligência emocional, sim, socioemocionais. Não é que a criança não desenvolva isso na escola, ela desenvolve. Mas a maneira que a gente tem trazido aqui também é uma reflexão sobre a forma que a gente tem comunicado, a forma como a gente tem lidado com esses conflitos, se realmente a criança está aprendendo com o erro somente na hora que a gente vê que ela errou lá na questão de matemática ou no português, que ela está corrigindo a prova dela, enfim, de novo, enfim. Será que é só para isso que a gente está olhando? Ou será que a gente uhum, está olhando para esse contexto emocional no sentido de que a criança errou quando ela bateu, a criança errou quando ela mordeu, o que está por trás daquilo dali? Como que a gente conta para aquela criança que ela está sentindo raiva, que ela está estressada, que ela está, enfim, com algum sentimento de tristeza, de ela quer se sentir pertencente, aquilo que você falou, né, da gente querer se sentir pertencente, a criança também quer isso, né? A gente uhum. querer ser ouvida, a criança também quer isso. Como que a gente ensina essa criança a nomear, a lidar com esses aspectos? É uma questão, eu vejo como uma questão difícil, por quê? Porque nós somos seres emocionais, mas nós não fomos ensinados a lidar com as nossas emoções. Agora a Uhum, gente tem buscado esse aprendizado. E como que a gente vai ensinar isso para as crianças, a lidar com as emoções delas? A gente vai ter que nomear as emoções para elas. A uhum, gente vai ter que validar os sentimentos, o que não significa concordar com o comportamento, mas elas só vão aprender a lidar com as emoções delas quando a gente nomear essas emoções para elas. Olha, eu tô vendo que você tá chateado, eu tô vendo que você tá triste, eu tô vendo que você tá muito alegre. Nomeando para ela ir se entendendo uhum. e permitindo que elas sintam, né? Ao invés de falar, engole o choro, ai que bobagem, Caiu, isso aí é uma levanta, bobagem, só isso. não machucou, não tá doendo, a criança tá achando, não tá doendo. Não é a gente que sabe. E a gente se coloca nesse papel.
Por quê? Porque a gente quer que a criança, que o choro cesse logo, que ela se cale logo, porque é o que nós não fomos ouvidos e a gente tem dificuldade de ouvir. É até A uma gente escutou, reflexão, assim. ai, que bobagem, tá chorando por causa disso. Nossa, mas isso é uma coisa muito à toa, muito boba. E a gente repete, sem má intenção. Foi porque a gente Sim, aprendeu. E agora a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções para ajudar as crianças que a gente cuida na escola, para cuidar dos filhos, para ajudar a lidar com isso agora. Por quê? Porque a gente quer que lá na frente eles sejam adultos que saibam lidar com isso de uma maneira muito melhor do que a gente lida hoje. sim. E sabe uma coisa que eu queria trazer até como uma proposta de reflexão para quem eventualmente assiste a gente aqui e que é pedagogo, que atua em creche, enfim. Quando a gente é criança, principalmente quando a gente está em um período de adaptação escolar, é muito difícil para a gente que está recebendo, enquanto educador, porque é um choro muito tremendo, também é difícil para a criança. E É. às vezes o que a gente quer é que aquele choro pare. E é exatamente isso que você falou. Só que imagina a dor dessa criança de estar sendo deixada ali, e deixada não é porque ela está sendo largada, mas ela precisa estar ali por alguns motivos, né? E a dor que essa criança está sentindo da ausência da mãe dela, e a gente quer só que ela fique calada, que a gente, às vezes a gente fala assim, ai, pô, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem. A mãe dela foi embora e ela não sabe lidar, ela nem te conhece. Como que tá Uhum. tudo bem? E mesmo te conhecendo, ali não é a casa dela, não é o espaço seguro dela. Por mais que É, eles e, ficam com a gente um tempão, não quer dizer que a gente faça parte daquilo que. Gente, é uma conexão diferente, que né? É um faz, não faz, processo a gente diferente. inicialmente a gente não faz parte daquilo que faz sentido para eles, Uhum, né? E a escola, além da casa, né, do lar, a escola precisa fazer sentido sim, para as crianças, sim. para E os eu não estou falando que. adolescentes. Então, Pode assim, falar. nós temos dificuldade de acolher. Uhum. E eu não estou falando que é para chegar lá, receber essa criança e deixar a criança chorando, ou só dar colo, porque a gente sabe que a realidade são 28 crianças dentro de uma sala de um berçário, por Sim. exemplo. E aí, como que você vai fazer? Talvez a gente pensar em formas estratégicas de lidar com aquilo dali. Talvez uma adaptação diferenciada, né? Que isso já é trazido também, né, pelos pedagogos, por quem está na coordenação, por quem tem esse Uhum. olhar empático. E que É. precisa também conversar com a família, para que a família entenda que também não é só mãe, porque não são só os educadores que querem que a criança não chore. Aquela mãe que está Uhum. largando aquela criança ali, além de ter que lidar com o sentimento de separação daquela criança, ela tem que lidar com o sentimento de que eu preciso que meu filho se adapte logo, porque eu não É. posso ficar faltando do meu trabalho para poder ficar com meu filho, porque senão eu vou perder meu trabalho. E aí vem outras preocupações, que Sim. muitas vezes extrapolam até aquela necessidade de olhar para o cuidar, para o educar. Uhum. E eu acho que uma coisa que eu vejo que a gente também tem que falar que essa atuação, não é um resultado instantâneo, é Uhum, algo de longo prazo. Então, o que você faz hoje, a forma como você lida hoje, se você, que você ouve a criança, tenta entender as necessidades que estão por trás dos comportamentos dela, valida os sentimentos, ajuda a lidar com as emoções. Não é um projeto para hoje. A educação é um projeto de longo prazo. uhum, Então, não é fazer hoje para esperar o resultado hoje e amanhã. Não, é um processo, é uma sim, construção. sim, Então, tudo isso tem 28 crianças, você não vai conseguir fazer todos os dias. Não, você não vai conseguir fazer uhum. todos os dias. E Mas tá você tudo precisa. bem. E tá tudo bem. E sempre que você puder fazer o seu. O importante é que você faça o seu melhor todos os dias. Uhum. Né? O seu melhor possível todos os dias. Sabendo que alguns dias vão ser melhores e outros não.
Porém, é preciso que tenha esse olhar cuidadoso, amoroso, respeitoso, empático, não só sobre a criança, mas sobre os adolescentes também. Não vai ser possível fazer todos os dias, acolher todos o tempo todo, mas a gente precisa trabalhar para que isso seja o mais próximo possível do ideal. Porque é o que a gente falou, perfeição não existe. Né? Sim. Para que eles, né? Você pensa numa sala de adolescente e que às vezes às vezes eles vão falar assim, mais a linguagem do outro do que a gente mesmo, né? Sim. Então, quando a gente traz essa clareza, essa possibilidade de usar ferramentas a nosso favor, porque às vezes a gente não está conseguindo identificar, porque a gente está lidando com uma sala muito cheia, e eventualmente um adolescente vai falar assim, professor, eu acho que está na hora da gente fazer aquela reunião, aquele momento nosso, para a gente discutir alguns pontos que algumas coisas não estão fluindo. Porque do mesmo jeito que não flui para a gente enquanto professor, também às vezes não está fluindo para eles. E a questão da educação infantil é a gente despertar esse olhar na gente para que a gente anule aquele primeiro pensamento. Isso é anular mesmo, gente. Aquele primeiro pensamento que vem assim, nossa, tá fazendo birra, é manha. Nossa, mal criado. Aprendeu tá me manipulando. Tá me manipulando. É exatamente isso. Eliminar isso daí, eu acho que tem que ser eliminado para que a gente consiga trazer novas possibilidades. Espera aí, vamos levar meu cérebro para poder pensar, né? Não, tá manipulando. Mas será por que ele tá manipulando? Será que é manipulando mesmo? Fazer perguntas para a gente mesmo para que a gente traga respostas. E rever as crenças que a gente tem sobre crianças. Sim. Criança manipula ou ela está testando? Ou ela está testando as capacidades dela? Ela está testando você até onde ela pode ir? Será que ela tem? Ela elabora? Não é pessoal. Não é pessoal. A criança, a natureza da criança é de explorar. É assim que ela vai perceber o mundo. Só que a gente corre, tem um impulso de cessar essa exploração, porque a gente quer que a criança fique quieta, fique calada, não mexa, não faça nada. E aí, o que a gente faz? A gente impede o desenvolvimento. É claro que não é intencional. A gente sempre age com boa intenção. E dentro daquilo que a gente dá conta. Mas nós temos que estar sempre olhando para fazer melhor. Porque as crianças merecem que a gente faça o melhor por elas, que a gente tenha esse olhar, que a gente entenda a infância. Sim, então é importante estudar para ser pai e mãe, é importante nós educadores estarmos sempre estudando cada vez mais sobre as crianças, sobre os adolescentes, sobre a natureza da infância, para a gente entender também o que eles são capazes. O que ele pode me entregar? O que eu posso... quais os pedidos eu posso fazer para ele? Porque às vezes... Vai! Já vai cair. Termina, a gente volta para despedir. Então, a gente tem que pensar nisso. Enquanto educadores. Eu não achei que fosse fluir tão bem e assim, a gente ainda tem muita coisa para falar, viu? Sim, depois a gente marca uma outra